Carros demais e vagas de menos. Motoristas enfrentam maratona para conseguir estacionar em Taguatinga. Tem gente que se arrisca e para em local irregular e em fila dupla. Só na promessa proposta para reduzir os salários do governador e de secretários ainda não saiu do papel. Veja também, prazo para indicar os créditos do Nota Legal termina amanhã. Até agora, quase 310 mil candidatos indicaram o crédito. E ainda, imóveis do programa Minha Casa Minha Vida poderão ter eletrodomésticos no financiamento, hein? Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e você acompanha agora o Band Cidade segunda edição. Seja bem-vindo. Estacionar o carro em Taguatinga tem se tornado cada dia mais difícil. A falta de vagas e a grande quantidade de carros que circulam pelo local fazem com que os motoristas acabem estacionando longe dos destinos ou então apelando para os estacionamentos particulares e até irregularidades. A TV Band foi às ruas para acompanhar a saga na busca por um espaço. Uma disputa por estacionamento no centro de Taguatinga que a moradora Silvia enfrenta todos os dias. Ao entrar em uma das ruas da quadra C5, a empresária colocou o carro na primeira vaga que viu. Parou a 200 metros do prédio. Algumas lojas aqui colocam vagas a mais. Tipo assim, eu acho que tem o órgão que regulariza, acho que é uma vaga ou duas. E eles guardam com cone. E é exatamente isso que acontece no estacionamento em frente à 12ª DP. Para guardar as vagas, muitas oficinas colocam cones com corrente e até bandeiras marcando o território. Sem espaço, os carros ficam em cima das calçadas e parados em local proibido, bloqueando o motorista que quer sair da vaga. E se não tiver onde parar, o conserto acontece ali mesmo, na fila dupla. As vagas também são disputadas com os chamados mecânicos de rua, que oferecem um trabalho no meio da avenida e na porta das lojas. Às vezes até para abrir a loja é difícil para abrir porque não tem vaga para botar aqui. E fora as multas, né, que a gente leva aqui de vez em quando. O Detran chega e sai multando todo mundo. Quer saber se tem vaga ou se não tem. Este motorista teve sorte. Por ser início da manhã, conseguiu colocar o carro dentro da loja do Alexandre. Mas nem sempre é assim. De acordo com o empresário, que está há 21 anos no local, a falta de vagas é um problema antigo. Infelizmente, é isso que nós precisamos de arrumar uma solução. Bandidos não poupam nem as escolas públicas. Em Ceilândia, assaltantes armados roubaram 2 carros de funcionários que estavam na escola classe 56 no setor O. Mais cedo, servidores protestaram e ameaçaram não abrir as portas da escola até que a segurança no local seja reforçada. As vozes são de pais, alunos e professores da escola classe 56 do setor O em Ceilândia. A gente está sem segurança. O que motivou o protesto dessa terça-feira, um assalto realizado horas antes. À tarde de segunda, 3 bandidos invadiram a escola e, armados, renderam a diretora e a vice-diretora da escola. O trio levou os carros e os celulares delas. O marido de uma das profissionais diz que a mulher dele está com medo de voltar a trabalhar. Um ex-aluno pediu um copo com água aqui no portão, né, e ela, para tentar ajudar, aí pegou e serviu o copo com água. Na hora que ela foi servir o copo com água, já entrou mais 2 meliantes e anunciaram o assalto. Essa noite ela não conseguiu dormir, ontem ela falava que não volta para essa escola mais. Hoje está lá muito abalado em casa. Mas esse não foi um caso isolado. De acordo com professores da escola, no ano passado, o local foi 4 vezes alvo de bandidos. Para tentar diminuir a criminalidade, algumas ações foram feitas. Conseguiu colocar alarme. Nós tínhamos a pretensão, de esse ano, a gente colocar também as câmeras e mais alguns pontos com alarmes. Durante a nossa reportagem, essa faca foi encontrada na quadra de esportes dentro da escola. Foi o pequeno Vitor que encontrou ela. Estava bem no campo de basquete. Há quem acredite que ela pode ter sido usada para a prática do último crime. Por isso, os professores vão encaminhar a faca para a Polícia Civil. Enquanto isso, os carros roubados foram encontrados no sol nascente pela Polícia Militar. Mas ninguém foi preso até agora.
A direção da escola colocou um aviso no portão. Só voltam ao trabalho quando o problema da segurança for resolvido. Nós temos vigias, mas são vigias noturnos, né? Temos 3 vigias, mas no período noturno. Então, esse período escolar, durante o dia, a gente fica sozinho aqui na escola. O aluno corre risco, o funcionário corre risco. Então, realmente, a gente está pedindo, implorando já por segurança. Então vamos às respostas. A Polícia Militar informou que os carros foram encontrados poucas horas após o crime. Disse ainda que somente este mês já prendeu e apreendeu mais de 90 pessoas na região. Sobre a insegurança, a PM esclareceu que o batalhão escolar faz rondas no local e a Secretaria de Educação informou que até o começo das aulas a escola vai ter a segurança reforçada. Também tem alguma denúncia para fazer? Então mande a sua reclamação para o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 999769204. Preso acusado de tentar roubar e matar um bancário de 47 anos no último dia 22 na Asa Norte. As imagens de câmeras de segurança ajudaram a desvendar o crime. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Enfim, o autor desse crime acabou preso aí. Crime que foi cometido no último dia 22, enquanto esse bancário estava chegando em casa. Ele foi abordado e acabou sendo esfaqueado aí por esse criminoso. Para falar sobre o assunto, eu estou com o delegado que investigou o caso, o Laércio Rosseto aqui, delegado da 2ª DP da Asa Norte. Delegado, uma boa noite para você. Esse autor desse crime, ele estava solto, mas ele já havia praticado outros crimes ali na região, né? Sim, a forma de agir é a mesma. Ele está sempre roubando as pessoas para tentar levar o celular e usa uma faca, normalmente uma faca de pequeno corte. E se a pessoa reagir, ele parte para agressão física, chegando até esfaquear, que foi o que aconteceu. E as imagens ajudaram bastante vocês. Ele já era ali da região, era morador de rua por ali? Sim, ele estava preso, foi solto no dia 16 de janeiro desse ano. Poucos dias solto, já voltou a delinquir. Ele fez 2 vítimas, uma na segunda-feira e outra na sexta-feira. Nós sabíamos que ele oferecia risco para aquela comunidade da 713 e da 714 Norte. E as câmaras de segurança ajudaram bastante a polícia, porque a comunidade foi bem prestativa e cooperou com as investigações ao receber os policiais. Agora é um crime que vem crescendo aí e requer a atenção da população, né? Exatamente, é um objetivo da polícia, é uma meta da delegacia de combater esse tipo de crime, porque justamente quando a pessoa está chegando em sua residência ou saindo, retornando do trabalho e ela é abordada, ela acha que ela já está em segurança e quando se menos espera tem lá um meliante e está tendo muito problema desses andarilhos aqui na área da Asa Norte. Muito obrigado pelas informações, delegado, tenha uma boa noite e lembrando, Carol, a pessoa que acabou sendo esfaqueada e o bancário segue internado. O quadro de saúde dessa pessoa é estável no momento. Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite aí. O coronel da Polícia Militar, Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues, preso em novembro do ano passado por corrupção e licitações da corporação, foi solto na última quinta-feira. Feitosa participou da Operação Mamon do Departamento de Logística e Finanças e acabou conseguindo a aposentadoria com remuneração de R$17 mil. Agora veja que susto, um carro da Polícia Militar afundou em um piso elevado de um prédio próximo ao Tribunal Regional Eleitoral. O incidente aconteceu nesta terça-feira. A imagem mostra o estrago. De acordo com as informações da polícia, os militares desceram a rampa para fazer uma manobra em uma área que não estava sinalizada e o piso não resistiu ao peso do carro. Apesar do prejuízo, nenhum policial se feriu. Há mais de 2 anos, para conter a crise econômica nos cofres do Distrito Federal, o governo apresentou um projeto que reduz em 20% os salários do governador Rodrigo Hollenberg e de funcionários do primeiro escalão. Mas a proposta está parada na Câmara Legislativa e a população já não acredita mais que os governantes terão coragem de cortar a própria carne. Nas ruas, a necessidade de reduzir os salários do alto escalão do governo é quase consenso. Não vai cortar nem agora, nem nunca. Baixar não vai baixar não, mas subir tenho certeza que vai subir. A proposta foi feita em setembro de 2015 para combater a crise financeira do governo local. O governador baixou um pacote de aumentos de impostos, passagens de ônibus e de metrô e da refeição nos restaurantes populares.
Para compensar, anunciou que cortaria o próprio salário e de todo o primeiro escalão. Encaminhei uma mensagem à presidente da Câmara Legislativa, nesse momento, solicitando a redução em 20% do salário do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado, dos administradores regionais. Quase todo o pacote entrou em vigor imediatamente. O número de secretarias foi reduzido, os impostos e as passagens de ônibus e de metrô subiram, assim como o almoço nos restaurantes comunitários. Já o corte nos salários... Eu acho que falta a vontade do governo de botar esse projeto para frente aqui na casa. O governo se defende e diz que propôs a redução sempre que os gastos com o pessoal passarem do limite legal, há 2 anos, e que basta a Câmara aprovar o projeto. Mas o presidente da Comissão de Justiça devolve a bola para o governador. Cabe ao governo pedir para o seu secretário legislativo, que atua aqui na casa, ir ao colégio de líderes e pedir para que o projeto seja levado a plenário. Na prática, pouco resultado prático e muito mais algo para inglês ver, eu entendo como um discurso bem de caráter populista e eleitoreiro. A economia com um corte de 20% dos salários do alto escalão nem chegaria a R$200 mil por mês. É considerada pequena com relação ao orçamento? Serviria mesmo como um exemplo. Já nas estatais do Distrito Federal, a situação é diferente. Nas empresas de energia, saneamento, agência de desenvolvimento, tem diretores ganhando muito acima do teto constitucional. Em alguns casos, os salários passam dos R$100 mil por mês. Essas empresas alegam que os supersalários não saem dos cofres públicos e sim das tarifas cobradas da população e, por isso, não têm de se submeter ao teto do governo, de pouco mais de R$30 mil por mês. No ano passado, a Câmara aprovou o projeto para limitar os vencimentos, mas os sindicatos dos servidores conseguiram na Justiça uma liminar para manter a farra dos salários. Nós temos cargos comissionados que complementam os supersalários, onde que o cargo comissionado é quase R$50 mil. Ou seja, não dependia nem de projeto de lei para que isso fosse resolvido. Bastava uma decisão política para que a gente não exorbitasse aí esse gasto. E a farra com dinheiro público continua. No Tribunal de Contas do DF, o auxílio moradia dos conselheiros ultrapassa R$4 mil. Cláudio Humberto. Olha, conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal não surpreendem com a decisão de fazer os cofres públicos pagarem a eles próprios R$ 4.376 por mês de auxílio moradia, ainda que sejam, como certamente são, proprietários de imóveis residenciais nas cidades. Um total, mais de R$500 mil. O espanto seria causado se os conselheiros do Tribunal de Contas do DF surpreendessem positivamente a população, recusando esse penduricalho que está entre os mais repugnantes inventados pela burocracia brasileira. É injusto que apenas uma casta de servidores públicos receba esse benefício, enquanto a quase totalidade dos assalariados precisam ralar muito para juntar o necessário para o aluguel ou para a prestação da casa própria. E olhe que são esses senhores do Tribunal de Contas do DF que apontam o dedo para os gestores públicos e determinam regras para o melhor uso do dinheiro público. Quanta hipocrisia! GDF faz balanço das contas de 2017 e diz que fechou o ano dentro da lei de responsabilidade fiscal. O alívio nas finanças fez o governo sinalizar para novas contratações em áreas como saúde e educação. Os dados foram apresentados pelos secretários da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento. A equipe econômica do governo do DF mostrou que a relação entre a despesa de pessoal e a receita corrente líquida nos últimos 4 meses de 2017 passou de 44,81% para 46,07%. Apesar do aumento, o secretário da Fazenda explica que os índices estão dentro do limite de responsabilidade fiscal. Isso decorreu do crescimento vegetativo da folha e das nomeações que foram feitas durante o ano ainda de 2017. Em outras palavras, a equipe econômica anunciou que as contas do governo do Distrito Federal estão sob controle e que a expectativa é de crescimento de 6% na arrecadação no ano que vem.
nós teremos receitas novas que não significam aumento de carga tributária, é importante dizer isso. Teremos aumento em função de partilhamento do ISS, que até então era arrecadado em um único município. Nós teremos receitas do serviço prestado pelas administradoras de cartão de crédito, pelos bancos nas operações de leasing, pelos planos de saúde e pelas streams. Diante da perspectiva de equilíbrio e crescimento, a expectativa do governo do DF é nomear concursados na saúde e educação ainda este ano. Saúde, educação e segurança é a prioridade do governo. O governador determinou isso, a governança, que a gente consiga esse espaço na lei de responsabilidade fiscal para conseguir atender a essas necessidades, principalmente dessas 3 áreas. Os consumidores cadastrados no Nota Legal têm até amanhã para indicar os créditos do programa para abatimento no IPTU ou IPVA. Inscritos no Nota Legal que não têm carro ou imóvel podem converter o benefício em dinheiro. Para isso, os dados devem ser mantidos atualizados no sistema do programa. O período para indicação desses créditos será entre os dias 1º e 30 de junho. Mais informações no site www.notalegal.df.gov.br. A Caixa Econômica Federal, em parceria com o Ministério das Cidades, está estudando a possibilidade de incluir eletrodomésticos nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. A Juliana Cury está aqui no estúdio e tem mais informações para a gente ao vivo. Ju, boa noite para você. Boa noite para você, Carol. Boa noite a todos. É uma boa notícia até, né, Carol? O anúncio foi feito hoje lá no Rio de Janeiro pelo presidente da Caixa, Geraldo Ock, durante uma cerimônia de entrega de 800 casas do programa Minha Casa Minha Vida, lá em um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí o presidente cogita, né, estuda para o futuro, entregar essas casas já com uma geladeira, um fogão e uma televisão. E esses eletrodomésticos, no caso, seriam cobrados, né, no valor final dessa casa, né, e aí, consequentemente, nas prestações que os inscritos no programa, os interessados, iriam pagar, lógico, em valores mais populares e também em muitas prestações, né, Carol? Então, eles nem iam sentir muito isso, já entrariam na casa já com um pouco mais de estrutura, né, fogão, geladeira, televisão. E como você disse, então, Carol, o presidente da Caixa estuda essa possibilidade em parceria com o governo, com o Ministério das Cidades, justamente com o objetivo de oferecer mais conforto a esses inscritos no programa Minha Casa Minha Vida. Só para a gente fazer um balanço, Carol, o programa já entregou mais de 3,5 milhões de casas em todo o Brasil. E essas casas ou apartamentos têm, em média, né, a maioria, não são todas, mas a maioria tem 2 quartos, são pouco mais de 40 metros quadrados. E aí seria muito bom que esses inscritos pudessem receber já a casa com um pouco mais de estrutura, né, Carol? É verdade. Obrigada, Ju. Boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos. Veja a seguir, novas regras da lei dos puxadinhos não estão sendo cumpridas por comerciantes do DF, hein? Depois do intervalo, até já.